Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do Resenha Rubro-Negra. Rapaziada, já chega deixando aquele likeão, que é para ajudar o YouTube a entender que você curte o Resenha Rubro-Negra e que, portanto, ele tem que recomendar os vídeos para você. Eu peço para você que não é inscrito, chegou aqui pela primeira vez, ou já tá vindo sempre, mas ainda não se inscreveu, dá essa moral pra gente, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte da nossa família rubro-negra. E vocês que já fazem parte da nossa família, compartilhem os nossos vídeos para que cada dia mais e mais irmãos e irmãs rubro-negras venham fazer parte da nossa família também. Pessoal, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a situação médica dos jogadores que ainda estão encostados no DM. Vou falar também sobre alterações na tabela do Campeonato Brasileiro. O esporte deu ruim pro esporte e eu vou explicar para vocês o motivo. Também vou falar que um clube brasileiro quer o Pedro. Não é o Palmeiras não, velho. Não é o Palmeiras não. Tem mais clube aí de olho no Pedro. Como e de onde eles vão tirar dinheiro é problema deles. Mas eu acho difícil tirar o Pedro do Mengão, queridão. Mas vamos falar sobre isso. Só antes, deixa eu falar do OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball vocês podem assistir ao campeonato alemão ao vivo e com imagens. Também podem conferir o scout dos jogos do Mengão e dos adversários do Mengão, queridão. É o melhor aplicativo, tem para iOS e Android, é de graça. Agora, galera, só vale se baixar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Baixa lá, dá essa moral pro Resenha. O OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Pois é, nação. Hoje tem rodada de Campeonato Brasileiro, tem Atlético Mineiro e Corinthians no Mineirão. Adivinha se eu vou estar ligado nesse jogo? É claro que vou. É claro que vou fazer meu berebecão catabanda pra cima do Atlético Mineiro, pro Corinthians vencer essa partida, para colocar a gente de volta no Campeonato Brasileiro. Tem muita gente dizendo o seguinte, ó, Campeonato Brasileiro acabou, não tem mais chance. Eu tava vendo o Renato Maurício Prado falando ontem no YouTube, e para ele o Flamengo não tem mais chances de conquista do Brasileirão. Agora, do jeito que o Flamengo está atuando, eu até entendo a posição do Renato Maurício Prado. Agora, e se de repente o Atlético escorrega? E se de repente o Atlético começa a ratear? Aí a gente volta para a parada de novo. Quem não quer ganhar um Brasileirão esse ano, né? Vamos ver o que vai acontecer hoje. Vou torcer para o Coringão, vai detonar o time do Galo e vai colocar a gente de volta na disputa do Campeonato Brasileiro. Aliás, a gente e o Palmeiras, que nesse momento está à frente do Flamengo, mas as preocupações do Palmeiras são até declaradas na Libertadores da América, que é daqui a alguns dias, 2 semaninhas, para a gente chegar lá na Libertadores da América. Por isso, é tão importante o departamento médico ter prioridade com os jogadores que por lá passarem para entregá-los inteiros, não para o Brasileirão, mas lá para a Libertadores da América. Agora é importante também os jogadores retornarem, pessoal, um pouco antes. Não dá, por exemplo, para o Arrascaeta ser liberado no dia 25 de novembro, porque aí ele entraria para o jogo contra o Palmeiras sem ritmo de jogo nenhum. Aliás, capa nós, hein? O médico da seleção do Uruguai disse que o problema do Arrascaeta era um problema simples, que não era nada grave. Já vai para mais de um mês que o Arrascaeta está parado. Tem que voltar alguns jogos antes da final da Libertadores para poder ganhar ritmo de jogo e poder nos ajudar, porque o Arrasca voltando sem ritmo, ele pode ter até uma contusão muscular por causa do ritmo acelerado que é uma partida de final de Libertadores. Nós não estamos falando de uma partida qualquer, nós estamos falando de final de Libertadores. Daí hoje nós temos as seguintes situações no departamento médico. Davi Luiz não tem problema, não tem lesão nenhuma. Ele está seguindo apenas um cronograma determinado pelo departamento médico para ele ir voltando aos poucos. Para esse jogo de amanhã contra o Bahia no Maracanã, ele só não será utilizado se o Renato e o departamento médico acharem que não tem necessidade do jogador. Lesionado, ele não está. O Diego Ribas treinou ontem normalmente com a equipe de jogadores do Mengão queridão, não tem nenhum problema com a parte física mais e já pode estar disponível
para jogar a partida contra o Bahia. É sempre importante esses jogadores voltarem, porque fazem parte do elenco e podem sim ser reforço para o Mengão Queridão. Outro jogador que volta é Andreas Pereira. Estava fora não por contusão, pelo terceiro cartão amarelo. Por isso, ele retorna sem problemas para a equipe do Renato Gaúcho. Para mim foi até bom que ele deu uma descansada, deu uma aliviada na musculatura. Para o jogo contra o Bahia, há rumores que o Hugo Souza voltará ao gol do Mengão Queridão. Não está confirmado ainda, mas há possibilidade do Hugo Souza ser escolhido pelo Renato Gaúcho para estar no gol do Flamengo contra a equipe do Bahia. O Gabriel Batista não se saiu bem no último jogo contra a equipe da Chapecoense e o Hugo está pedindo passagem há muito tempo. O Thiago Maia fez parte da atividade com um grupo de jogadores, como vocês vão observar nas imagens que a gente está passando aí do treino de ontem. E também pode estar liberado para jogar amanhã contra o Bahia. Isso vai depender muito do treino que for realizado hoje. Daí vocês já sabem, né? Eu estarei com vocês aqui no Resenha hoje às 19 horas. E aí a gente vai recapitular tudinho que aconteceu no treino de hoje para saber se realmente essas informações que nós estamos passando agora vão permanecer as mesmas ou se vai haver alguma evolução com algum jogador do Flamengo para ele estar em campo amanhã contra a equipe do Bahia. Temos também o Kennedy, ainda há um inchaço com o Kennedy e ele ainda está realizando a parte de fisioterapia no Ninho. Então o Kennedy provavelmente deve estar fora desse jogo contra o Bahia. De novo, tudo depende de hoje, da atividade que foi realizada hoje. Diego Alves e Felipe Luiz, eu falei agora para vocês que o Hugo pode receber a oportunidade de voltar a ser titular do Flamengo no jogo de amanhã. Se eu já falei assim, é porque dificilmente o Diego Alves terá a oportunidade de voltar logo. Com dores musculares, o goleiro ontem não foi a campo, ficou apenas fazendo tratamento na academia. Se não voltar a campo hoje, não irá para o jogo de amanhã. O mesmo vale para o lateral esquerdo Felipe Luiz. Essas imagens que vocês estão vendo aí na telinha são imagens do treino de ontem, lá no Ninho do Urubu. E eu quero pular para essa parte aqui para poder comentar com vocês. Reparem, olha só, os jogadores estão em campo fazendo as atividades que eles colocam e quem está em campo junto com os jogadores é o auxiliar do Renato Gaúcho, Alexandre Mendes. Estamos vendo fera aqui para trás, ó, mas é o Alexandre Mendes. Eu sempre falo para vocês que o Renato fica no carrinho de Gatorade. Muita gente não acredita, muita gente acha que eu estou tirando onda, que eu estou conversando fiado. Olha o seu Renato Gaúcho observando o treino de longe, no carrinho de Gatorade. Ele sempre fica ali. A atividade, quem dá atividade para os jogadores mesmo, é o Alexandre Mendes. E qual atividade que eles fazem? Coletivo, coletivo, sempre coletivo. Com o Renato sempre de longe, encostado ou sentado no carrinho de Gatorade, só observando. Tá aí, não, as imagens não me deixam mentir, tá aí para vocês o Renato Portaluppi apenas encostado no carrinho de Gatorade. Quem dá o treino mesmo é o Alexandre Mendes, o auxiliar dele, que todo mundo achava que era bom pra caramba, mas hoje a gente já tem as nossas desconfianças com relação ao trabalho desenvolvido pelo Alexandre, porque no Flamengo não tá rendendo absolutamente nada. Ou eu estou errado? Coloca aqui nos comentários, vocês têm o poder da palavra no nosso canal, vocês sabem disso. Agora o seguinte, pessoal, semana passada eu trouxe para vocês aqui uma nota oficial do Esporte Clube do Recife repudiando a provável alteração na tabela do Campeonato Brasileiro favorecendo o Flamengo. Por que favorecendo o Flamengo? Porque o Eric Farias, do Grupo Globo, disse que o Flamengo teria seu jogo contra o Grêmio antecipado para o dia 24, para o Flamengo fazer jogos contra Inter e Grêmio em Porto Alegre e de lá já ir para Montevidéu, facilitando a logística do Flamengo para a final da Libertadores. Se não fosse isso, o Flamengo teria que ir
a Porto Alegre, jogar contra o Inter lá embaixo no sul do Brasil, subir até o Nordeste brasileiro, jogar contra o Sport Clube do Recife e depois descer tudo de novo para ir para Montevidéu, no Uruguai. O Sport mandou uma nota dizendo que não aceitaria, que em hipótese nenhuma aceitaria essa alteração. E eu disse para vocês, o Sport pode choramingar o tanto que quiser. Se a patrocinadora do campeonato autorizar, a CBF faz o que ela quiser. Acontece que a CBF alterou alguns jogos do Flamengo. Agora eu me encontrei. A CBF alterou alguns jogos do Flamengo e o calendário ficou da seguinte maneira, ó, vamos ver o documento aqui da CBF, tá? Ó, principais ajustes ocorridos ou a ocorrer durante a Série A 2021. Rodada 2, Grêmio e Flamengo, será remarcado para 23/11, terça-feira. Motivo, jogo adiado por conta de convocação de jogadores. Então, como é que ficou a tabela? O Flamengo vai pegar o Internacional no dia 20 pela rodada 34, aqui ó, sábado, dia 20 de novembro, às 21h30, Internacional e Flamengo no Beira-Rio, em Porto Alegre. E na terça-feira, o Flamengo vai pegar o Grêmio também em Porto Alegre. Então, como é que vai ficar a situação de logística do Flamengo? O Flamengo desce para Porto Alegre, joga contra o Inter no sábado, joga contra o Grêmio na terça, e na terça-feira mesmo, o Flamengo já voa para Montevidéu, para na quarta-feira já estar à disposição da Conmebol para todos os eventos publicitários, divulgação da final, e aí no dia 27 a gente pega o Palmeiras para espancá-los na final da Libertadores da América. Um ponto negativo é que se a torcida quiser fazer alguma coisa para o Flamengo, vai ter que fazer no dia 20, quando o Flamengo deixa o Rio de Janeiro, porque dessa vez o Flamengo não sairá do Rio para Montevidéu, e sim de Porto Alegre para Montevidéu. Então a torcida não vai ter como fazer aquela demonstração tão bonita de carinho que a gente teve da última vez, quando a gente levou a equipe para o aeroporto. Aquilo foi sensacional, né, gente? E aquilo dá um gás absurdo para qualquer clube, ainda mais para um clube baseado na força da sua torcida, que nem é o Flamengo. É uma pena, de verdade mesmo, a gente não ter a oportunidade de fazê-lo novamente. Agora a gente tem que acabar se acostumando. Vamos sempre para a Libertadores. Em 2019, foram 38 anos depois que a gente foi acabar indo para a Libertadores. Agora não, tem 2 anos só que nós fomos. Temos que começar a tratar a Libertadores como algo trivial na vida do Mengão queridão. Coisa rotineira, normal, né? Pois é, mas mesmo assim eu ainda queria que a torcida se despedisse da equipe do Mengão queridão. E aí, pessoal, tem um detalhe. Tem um clube aqui do Brasil que está interessado no Pedro, atacante do Mengão queridão. Na verdade, pessoal, começaram a sair várias matérias, por exemplo, no Bola VIP, também saiu no Sport IG, matérias falando que o Corinthians tem interesse no Dom Pedrão do Mengão queridão. Mas aí, galera, a gente se pergunta assim, como que os caras têm interesse? Eu tenho interesse, por exemplo, no Messi. Eu tenho muito interesse no Cristiano Ronaldo. No Neymar também tenho interesse. Agora o detalhe é, como é que a gente faria para contratar esses jogadores? Como o Corinthians vai fazer para tirar o Pedro do Flamengo? Como que ele vai conseguir realizar essa proeza? Querer nem sempre é poder. O Palmeiras também teve interesse no Pedro, mas sabe das dificuldades de tirar o atacante do Flamengo. Ele tem uma multa muito alta que clube brasileiro nenhum vai pagar, ali perto de 600 milhões de reais, e teria que negociar com o Flamengo. Agora, o Pedro teria que ser o fiel da balança. O Pedro teria que ser o cara a falar, eu quero sair. Porque uma coisa é verdade, ele só é reserva no Flamengo. Se o Pedro for contratado para o Palmeiras, ele é titular. Para o Corinthians ele é titular, no Atlético Mineiro ele é titular, em todo grande clube do Brasil e da América do Sul hoje ele é titular. No Flamengo ele é reserva,
vai continuar reserva. Enquanto o Gabigol estiver no Flamengo produzindo como ele sempre produziu, o Pedro não tem chance de ser titular. E aí, se o empresário dele convencer que é melhor ele sair do Flamengo para ser titular em outra equipe, aí pode até ser que eles consigam negociar. Agora, o Flamengo só vai negociar com clubes brasileiros por valores que o Flamengo achar o ideal e com garantias financeiras para lá do absurdo, se não exigir o pagamento de forma integral. Então não vai ser fácil tirar o Pedro do Flamengo, nem o Fluminense, quando o Pedro queria vir para o Flamengo, nem com o Fluminense o Pedro conseguiu forçar a barra. Foi para a Fiorentina para depois ir para o Flamengo. E saca o Flamengo, não vai forçar a barra mesmo. Vocês acham que o Corinthians tem chance de tirar o Pedro do Mengão Queridão? Ou é mais daquelas matérias só para botar o nome do Corinthians em evidência? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Pessoal, por enquanto é isso. Eu volto às 19 horas aqui no canal, às 15 horas. Eu volto no Fla Nação MVP. Tudo isso para deixar vocês bem informados de tudo que está acontecendo com o mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Mais uma vez eu agradeço a sua presença, peço o seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.